Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora mais um episódio do Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa vai falar sobre a importância do turismo e do artesanato para o desenvolvimento dos pequenos negócios e para a movimentação econômica local da região dos lagos. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo hoje a empreendedora social Sandra Barbosa, responsável pelo Amazônia Rio, uma empresa de consultoria voltada para treinamento e capacitação profissional e gerencial nas áreas de turismo, cultura, artesanato e moda sustentável. Seja bem-vinda, Sandra. Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui junto com vocês e contribuir em divulgar o que precisamos para a nossa cidade, para a nossa população. A Amazônia Rio agradece. Obrigada. Com certeza. Estamos recebendo também Marco Navega, que é conselheiro fundador e atual presidente da Condetur, Conselho de Turismo da região da Costa do Sol. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí para os amigos da Costa do Sol e até te ajudando, né, a antiga região dos lagos, né, que foi renomeada de Costa do Sol. Vocês depois vão entender por quê. E aproveitar que eu estou na Rádio Costa do Sol. Né? Então eu estou dentro de casa 2 vezes. Tá É um prazer estar com vocês aqui, tá? Prazer é nosso. Marco, vamos começar falando com você. Queria que você explicasse para a gente qual o papel específico do Condetur na promoção do turismo na Costa do Sol do Rio de Janeiro. Até 2003, né, o amigo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, até 2003 a gente não tinha nenhum órgão federal específico para trabalhar o turismo. Então a gente tinha a Embratur, Empresa Brasileira de Turismo, ela fazia tanto o turismo nacional como o turismo internacional, a promoção do Brasil no exterior. Mas em 2003 foi criado o Ministério do Turismo e a partir de 2003 nós passamos a ter políticas públicas de Estado voltadas para o turismo. Em 2008 foi editada aí a Lei Federal 11.771, que é a Lei Geral do Turismo. Então nós passamos a ter um regramento oficial do que o turismo pode fazer no nosso país e do que não pode fazer. Dentro dessa lei foi criado ali o Programa de Regionalização do Turismo, PRT, e dentro desse programa de regionalização o país olhou e falou assim, ó, nós temos 5.570 municípios. O programa de regionalização criou 334 regiões turísticas. Isso quer dizer o quê? Dividir o país em regiões, é mais fácil você atender regiões do que atender município por município. Nós aqui no Rio de Janeiro, dessas 334 regiões, nós temos 12. Dessas 12, a Costa do Sol é uma. Então nós somos uma das 12 do estado e uma das 334 do Brasil. Com detalhe, aí é uma boa notícia para vocês que são aí da Rádio Costa do Sol e para os ouvintes que estão nos ouvindo. Nós somos a maior região turística do Brasil, não é do estado do Rio. Como nós, só existe uma, que é no litoral norte de Santa Catarina, que tem lá 3 municípios categoria A como os nossos. Nós temos 3 categoria A. Quem são os 3? Cabo Frio, Búzios e Macaé. Então, se você for avaliar a importância desses municípios categoria A, no Brasil só existem 62. 5.570 municípios, a gente só tem 62 categoria A. Antigamente eram os destinos indutores, hoje são destinos categoria A. Também como categoria B, que são só 240 no Brasil inteiro, nós temos 4. E aí a boa notícia, né? Araruama é um dos categoria B, então é um dos municípios categoria B da Costa do Sol. Quem são os outros? Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. São cidades que quem está nos ouvindo sabe que são cidades essencialmente turísticas, né? Além desses 4 categoria B, tem 4 categoria C, que começa lá Maricá, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Casimiro de Abreu. Um categoria D, que é Quissamã, e um categoria E, que é Carapebus. Todos os 13 municípios estão categorizados e que tornam a nossa região, essa região mais importante do turismo, né? Sim. Tem um detalhe também muito interessante, que é bom a gente sempre falar. Quando a gente está conversando sobre turismo, a gente tem que ter na mente, ou pelo menos na ponta da língua,
quais são as formas que nós temos para ir nessas cidades. Então, a gente, quando fala de turismo, tem que falar de mobilidade, né, de conectividade, né, e conectividade para a gente ela é rodoviária, aérea, fluvial, marítima, tecnologia, né? Então, a gente tem que ter bons canais, né, dentro da internet para divulgar tudo que a gente tem nas nossas regiões, né? E aí a Costa do Sol é abençoada, gente. Nós temos mais de 4 BRs, né, que servem a nossa região. Nós temos diversas RJs, né? Nós temos portos, né, quase toda a região. Nós temos pier. Araruama é um exemplo disso, né? Recentemente vocês tiveram aqui a criação dessa balsa, né, do ferry boat. E é lindo, né? Quem viaja, quem quer conhecer um lugar como a Lagoa de Araruama, que tem um ferry boat, que tem ali os horários de saída, de chegada, né, e etc. Inclusive, hoje eu participei de uma reunião aqui e a sugestão que eu dei é de que colocasse ali no ferry boat uma TV, né, com as informações daqui da localidade. As pessoas estão ali passeando, estão recebendo, estão vendo ali na tela o lugar que ele pode visitar, uma feira, né, que a Sandra tem lá, vendendo Sim. os materiais aqui produzidos na região. E essas informações elas têm que ser divulgadas. No turismo é assim. A gente tem 4 normas, né, que regem o turismo, que são quais? Onde ir, onde ficar, onde comer e o que visitar. Né? Então, se você praticar esses 4 normas, né, do turismo, você tem eficiência no resultado final. E o que eu trago para vocês, para ajudar a gente a divulgar, é que Araruama, para a gente, é um destino essencialmente turístico. E para isso, tem dever de casa, né? Vocês têm aí várias ações que precisam ser desenvolvidas no município, dentre elas, né, a efetivação do Conselho Municipal de Turismo, né? Vocês têm que ter uma entidade privada para trabalhar o turismo, para ajudar, né, o poder público local. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente fala da questão da importância, nós sabemos, né, que aqui na região dos lagos, na região da Costa do Sol, nós temos esse papel fundamental do turismo e grande parte dos negócios da economia local é movimentada através do turismo. Por isso, a importância tão grande de desenvolver o turismo com qualidade para a gente poder movimentar a nossa economia local. E com isso a gente tem um importante trabalho do Coletivo Amazônia Rio, que vem desenvolvendo esse trabalho com artesãs, com sustentabilidade. E tem mulheres, né, participando de toda a Costa do Sol. Queria que você falasse um pouco, Sandra, sobre o papel do Coletivo Amazônia Rio nessa economia solidária. Eu vou aproveitar aqui até a fala do Marcos, que ele falou de 4 normas. Eu acho que eu não vi uma 5ª. Se você puder criar, a 5ª norma é comprar. Aonde ir, aonde ficar. Então, falta uma, que é o comprar. E falar em comprar é comprar o nosso artesanato. E quando nós falamos de artesanato, nós estamos falando de cultura local, identidade local, geração de renda, políticas públicas, visibilidade. Então, assim, isso tem grande influência dentro da palavra do turismo. E o coletivo da Amazônia Rio, nós hoje, mediante até uma orientação do Setur, que esteve no município para renovar as carteirinhas da artesã, e aí me foi dado uma indicação, Sandra, que a gente acha legal você pegar o coletivo da Amazônia Rio e dividir esse coletivo. Sintetizando, hoje nós não somos só um coletivo, porque quando eu falo de coletivo, no coletivo da Amazônia Rio, nós temos desde massoterapeuta, artesãs, nós temos designer, nós temos arquiteta, nós temos pedagoga e artesãs. E advogado. E advogada. E aí está chegando agora psicóloga, outras parceiras que querem fazer. Por orientação do Setur, agora, eu separei dentro do coletivo 5 profissionais que realmente estão enganjadas com o artesanato e agora, mediante ao Setur, nós temos o nosso grupo produtivo, que, por sinal, aproveitar que, devido a esse grupo produtivo, eu escrevi o coletivo no edital do governo do estado e nós fomos selecionadas pelo edital Caminhos Criativos,
e foi uma emoção muito grande, porque nós concorremos com todo o estado do Rio de Janeiro, onde nós não ficamos no estande de vendas, mas no estande de vitrine. Esse edital foram selecionados os artesanatos de qualidade que tinham um diferencial para virar vitrine. Então, mediante o estado do Rio, nós ficamos entre 86 artesãs. Dessa atividade da Rio Arte Manuais, fechamos uma parceria também indicado pelo Setur, e hoje, essa semana, acontece a Conferência de Artesanato em Brasília. Então, o artesanato de Araruama está em Brasília. E uma ressalva que eu quero fazer hoje, uma instituição que tem fortalecido e ajudado a gente a propagar, a divulgar, é o Condetur. Porque quando a Amazônia Rio faz parte do Condetur, então hoje nós não estamos só em Araruama, nós estamos nos 13 municípios e aí a gente participa do Rio de Janeiro, então isso é de grande importância, o fortalecimento. Vamos fazer uma outra fala importante. Quando eu escrevi o coletivo para esse edital, e aí eu tive que entregar o artesanato lá. Tive o prazer de conhecer a subsecretária Cláudia, e quando eu fui, ela veio parabenizar as artesãs que estavam lá. Tivemos a oportunidade, mais uma vez, junto com a fala do Condetur, porque hoje recebi um convite, e isso também está fortalecendo a gente dentro do Condetur, e nós conseguimos uma van do governo do estado que veio buscar o coletivo, veio trazer, e conseguimos o passaporte cultural, onde ninguém pagou um centavo. E aí, Sandra, fica só aí? Não. Já que se a gente está falando em turismo, artesanato e fortalecimento, eu tive o prazer, convidei a Paola da Oba Criativa e a Marcele do Arte Mix, isso, né? Elas estiveram aqui com a gente também. E elas foram com a gente, ou seja, nós não queremos ser só o coletivo Amazônia Rio. Nós queremos ser Araruama? Não. Nós queremos ser a Costa do Sol. E aí já vou dar a notícia de antemão que a Amazônia Rio, a Oba Criativa e a Arte Mix estamos nos juntando para fazer o primeiro evento em fala com a representatividade do Condetur, e vamos fazer o encontro das nossas artesãs para falar de demanda, qualificação, acima de tudo. Se nós estamos com uma parceria dentro do Condetur, não tem como as nossas artesãs não conhecerem os seus municípios. Então, numa reunião com o Marcos, ele achou viável, a nossa prioridade é qualificar essas artesãs para que elas vendam o seu município, para que quando esse morador local e esse turista chegar, ela poder identificar os pontos turísticos, os horários da ferry boat, e aí a fala aí com a parceria do Condetur para a gente estar aí trazendo essa agenda. Marco, e nesses seus anos de experiência dentro da Condetur e também em outras instituições de turismo, aqui na Costa do Sol, que exemplos você já viu de transformação para a população? O turismo crescendo, a cidade desenvolvendo na área turística e o reflexo no dia a dia da população, da comunidade local. Gente, a gente não precisa pesquisar muito, né? Mas vamos olhar um caso assim clássico para a gente aqui. A Armação dos Búzios, né? Búzios tem 30 mil habitantes, né? População local. Búzios recebeu 600 mil visitantes nacionais em 2019. Recebeu 320 mil internacionais em 2019. Se você tem 30 mil habitantes, ele recebeu 10 vezes mais a população local de turista internacional com altíssimo poder de compra no bolso, né? Então, esse turista, se você for a Búzios, você vai se certificar que a cidade era uma lá nos anos 80, era uma nos anos 70 e é outra agora em 2024. Isso quer dizer o quê? O turismo mudou a cara daquela cidade, como mudou a cara de Gramado, né? Como mudou a cara de Cabo Frio, de Arraial do Cabo. Nós temos problemas? Temos, gente, né? Não tem que tapar só com peneira, né? Mas a gente está fazendo um trabalho no turismo profissional, melhorando e ampliando as oportunidades para quem é da cidade e até para pessoas que escolhem aquela cidade como morada,
né? Então, Búzios, nesses 30 mil habitantes, não quer dizer que são 30 mil buzianos, mas são pessoas que escolheram o Búzios para morar e que tem aqueles estabelecimentos que nós temos lá, né? Na parte comercial, né? Como a Sandra falou, comércio viaja junto com o turismo, né? Quando a gente vai para uma cidade, a gente quer ir numa loja comprar algum produto, né? É assim, gente, não é aqui não, em qualquer lugar do planeta. Então, exemplos bons que eu falo para você, Armação dos Búzios, Rio das Ostras virou uma cidade do jazz e blue, né? Hoje você vai a Rio das Ostras, ela é reconhecida no mundo inteiro. Macaé é a cidade do petróleo, do gás. Aí as pessoas me perguntam, poxa, Navega, mas é turismo? É. O Ministério do Turismo considera que as cidades que têm turismo de negócios são cidades turísticas. Sabe por quê? Para você ser considerado turista em qualquer cidade do planeta, isso quem fala não é o Navega, é a Organização Mundial do Turismo, você tem que ir para aquela cidade e dormir lá pelo menos uma noite. Então, se eu vim em Araruama, passei o dia aqui e fui embora, eu não sou considerado turista aqui, eu sou considerado um excursionista, né? Então, se eu vim para cá, vou pernoitar aqui uma noite, opa, já contabilizou, porque a contabilização é feita no meio de hospedagem. Se tiver a noite dormida, é um turista. E esse cara é turista em quanto? Desde uma noite até 364 noites. Que passou de 365, também não é turista mais, ele já passa a ser um residente. Né, entendeu? Então são pequenos detalhes que, se a gente não prestar atenção, a gente não consegue valorizar aquela atividade empresarial acontecendo em Búzios, em Macaé, em Rio das Ostras, em Arraial do Cabo, em Cabo Frio. E aí, se a gente for falar da Costa do Sol, em toda a Costa do Sol é assim. A gente tem uma idade que é a idade do nosso país, né? Então, 2024, 1500 foi o descobrimento desse país, nós temos 524 anos aqui em vários lugares. Nós temos aqui uma história muito rica, né? A nossa cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa menina dos olhos, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela foi capital do Império, foi capital de um reinado. O rei de Portugal morou aqui no Rio. É o único caso no mundo, gente, que o rei de um país morou em outro. Nós fomos capital da República. A cidade do Rio de Janeiro recebeu pessoas do mundo inteiro e do Brasil inteiro. E que refletiu aonde? Aqui, na Costa do Sol, na antiga região dos lagos, que as pessoas tinham casa de veraneio. As pessoas vinham para cá todo final de semana. Você tem pessoas aqui do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, pessoas que vieram como deputado, que moraram no Rio, se estabeleceram no Rio, não quiseram voltar para o estado de origem, e as famílias foram crescendo, filho, neto e etc., e hoje nós temos essa miscigenação de pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro aqui nessa região. Por quê, gente? Não desmerecendo nenhuma outra região do país, né, do mundo, todo lugar é bonito. Mas a Costa do Sol tinha essa pegada forte. Era do lado de uma cidade que era capital de um país, era a gente. Que foi capital de um reinado, é aqui. Né? Então, nós temos hoje um crescimento da região na parte cultural, que é motivo de viagem no mundo inteiro, e as pessoas querem conhecer aonde que é a cidade que a Brigitte Bardot passou um dia lá, passou uma temporada, que é em Búzios. Né? E aí, se a gente for pegar o resgate histórico da região, tem histórias lindas, né? Que é o que a gente precisa colocar num papel, colocar num vídeo, para as pessoas saberem, né? Exatamente. E assim como você está falando do rei, cada um com a sua identidade. Então, a gente quer fortalecer a identidade rural de Araruama, a gente quer fortalecer os quilombos, a gente quer fortalecer a agricultura familiar aqui que é presente, os produtores rurais dessa cidade. Gente, dia de sábado, quando você chega na feira de Araruama, é uma emoção para quem é daqui, a gente saber que ali tem banana daqui, que tem frutas, que tem as hortaliças daqui, e esses produtores rurais, eles precisam também dessa visibilidade. Eles precisam de ter, assim, eu acredito que mais investimento, desde a questão da infraestrutura, das barracas,
dessa infraestrutura. Ele, na verdade, ele é um guia de turismo. Você concorda comigo? Concordo. Esse produtor rural, ele sabe da história da cidade, ele sabe dos antepassados dele, as famílias que tiveram aqui. E por que não aproveitar essa mão de obra? Quem é que não quer vir para conhecer um prato típico do interior de Araruama, sim, que quer provar um peixe pescado aqui na lagoa, que quer tomar aquela cachaçinha que é feita aqui no local, aquela cerveja que é produzida aqui localmente? Isso tudo é de interesse meu, seu, de todo mundo que está nos assistindo, de conhecer. A gente às vezes viaja, entra aqui no avião para ir lá na Europa conhecer um negócio que às vezes está aqui do lado da gente. A gente só tem que aprender a falar e convidar as pessoas para virem. E valorizar, né? Valorizar, parar de valorizar a grama do vizinho e entender que a gente também tem uma grama bonita e valorizar ela. E sabe o que é interessante? Quando você começa a ter um apoio de uma instituição, porque hoje quando eles veem a Amazônia Rio ligada ao Condetur, isso está trazendo um outro momento. Porque quando eu chego na feira e eu já tenho um contato com alguns deles, e aí agora me chamaram sábado retrasado. Sandra, dá para você ir lá no sítio que nós já ativamos a nossa casa de farinha. Aí eu falei, gente, calma aí. Mas então nós temos hoje 2 sítios que me chamaram que estão com a casa de farinha. Olha só, eu fui chamada sábado na feira. E tem como você trazer gente para visitar a nossa casa de farinha, o nosso sítio? Inclusive, Sandra, a gente quer montar, colocar uma tenda para poder fazer uma comida diferenciada. E aí é onde nós necessitamos dessa presença do Condetur. Porque a Amazônia Rio, ela é uma consultoria. Então, a fala dela é fomentar, é qualificar, é dar uma orientação. Agora, o Condetur que é a instituição para fazer essa ponte com o governo. Olha só, nós queremos fortalecer, nós temos essas ferramentas, conte conosco. E isso assim, aí a gente vê realmente o que nós temos no nosso município. Eu quero aproveitar o gancho, que eu falei que eu ia fazer pitch. Eu gostaria também de deixar aqui que, como o Marcos tem falado, você fez a pergunta do Marcos sobre os municípios, né? Que ele identifica. É assim, hoje, Araruama, nós precisamos de ter a identidade, nós precisamos de ter a casa do artesão. Nós precisamos que esses artesãos, eles estejam em um só lugar. Não é a Amazônia Rio, não é a Feira Mix, não é a Oba, não. Artesãos que produzem, que tenham o comprometimento em fazer um artesanato de qualidade. Também quero deixar isso bem claro. Nós também temos que estar antenado que o nosso turista ou a própria população, eu não quero mais qualquer artesanato. Nós estamos passando da fase de eu ir lá na 25 de março e falar, estou vendendo artesanato. Vamos separar isso também, Marcos. 25 de março é uma coisa, eu não tenho nada contra 25 de março, mas a valorização, e é isso que eu quero bater palmas agora para o setor. Por quê? O setor agora, que também já estamos conversando, através do Condetur, nós vamos estar trazendo um profissional do setor, da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, para que nós tenhamos uma palestra para falar quais são os artesanatos hoje que é considerado artesanato para terem a carteirinha do artesão, esse artesanato manual, esse artesanato criativo, porque agora não vai pegar a carteirinha quem não produz um artesanato que está dentro das características colocadas pelo setor e pela fala do artesanato. E aí isso é muito importante, porque nós temos artesãs e essas artesãs, o que elas produzem? Então, nós precisamos dessa qualificação. Vou aproveitar. Quando eu falo de qualificação, por que nós não estamos em Brasília, Marcos? Nós não estamos em Brasília porque não chega até nós os editais. Para que a gente possa se inscrever, para que a gente possa se regularizar,
para que elas tenham não só a carteirinha do artesão, assim como o Marcos trouxe o cadastro, mas que nós também tenhamos uma qualificação. Então eu quero ressaltar isso, que nós precisamos dessa qualificação e de saber aonde estão os editais de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 10 mil. Sabe quanto isso ajuda? Muito. E aí vou aproveitar a Costa do Sol para falar que também há uma necessidade de regularizar o artesanato. Como assim? Se eu não sou associação, se eu não sou cooperativa, eu estou perdendo mais de 70% em participar dos editais. Sim. E aproveitando essa sua fala, Sandra, Marco, a Condetur possui projetos junto ao Sebrae e outras instituições para promover o empreendedorismo e até para qualificar. Como é que funcionam esses projetos? Aí eu tenho que falar olhando para a câmera, porque o Sebrae é um grande parceiro do empreendedor, né? Não interessa qual o tamanho. Claro que o foco do Sebrae hoje é o pequeno, micro empresário, porque o médio e o grande já começaram a andar sozinhos, já se viram, né? Mas o Sebrae é parceiro nosso do Condetur desde a fundação. Então o nosso conselho ele nasceu em 2008, logo após ser aprovada a Lei Geral do Turismo, que foi em julho. Em dezembro nós criamos aqui o Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, e o Sebrae foi quase que o fio condutor, né, para agrupar os 13 municípios e falar, ó, vocês são da Costa do Sol e o Ministério está dizendo que vocês precisam estar formalizados. Então o Sebrae cumpriu esse papel lá em 2008, eu posso falar porque eu estava presente em todo o processo. Então o Sebrae contratou uma grande consultora nacional, Tânia Zapata, uma pessoa também, quem quiser pesquisar depois aí entra e vê lá quem é essa senhora. Ela veio e nos acompanhou aqui por um período bom, né? Quase um mês de trabalho aqui, e ela conseguiu sensibilizar os 13 municípios a se reunirem em cima de um conselho de região, e ali nós criamos o nosso estatuto, elegemos a nossa diretoria, e isso se não tivesse o apoio, né, local do Sebrae, e aí a Ana Cláudia é a nossa consultora lá de Cabo Frio, que também estava na fundação e ela continua lá no Sebrae, ela trouxe essa melhoria para toda a região. Então o Sebrae ele é fundamental não só para o Conselho, né, da Costa do Sol, como todos os outros conselhos do Brasil, né, os outros 333, o Sebrae participa. Quem chama, o Sebrae atende. Quem não chama, o Sebrae atende o vizinho. Né? Então isso tem que nascer dentro da coletividade, dentro da região. Se os 13 municípios da Costa do Sol não se tivessem reunido para criar o conselho, ia passar batido. Então nós aí, agora, recentemente, eu entendi por que o Sebrae Cabo Frio ajudou tanto a gente naquela época. Porque o Conselho da Costa do Sol é o mais robusto do Brasil, mas a gente aqui não sabia disso. Né? Então a gente fez agora, recentemente, em 2019, um estudo nacional do que é o Conselho da Costa do Sol, e nós descobrimos que nós somos o mais fortalecido do país. Mas em 2008 o Ministério já sabia e o Sebrae também. Então olha como é que é interessante. Eles vieram aqui e plantaram a semente. Essa semente vai germinar se você regar, se você botar um adubozinho, se tirar a planta daninha de volta, né? Quer dizer, problemas nós vamos ter sempre em qualquer segmento da produção, né? Então o Sebrae nos trouxe essa informação, nos monitorou, nos ajudou a formalizar, e nós agora achamos o nosso caminho e nós estamos seguindo. Para quem está nos assistindo e quer saber mais, entra lá no site e você vai ver o www.costadosol.rio.br. E olha que coisa interessante. Quando nós colocamos o Costa do Sol.rio, nós passamos a ter mais visitas, né, no nosso site do público internacional do que do público brasileiro. A região é aqui, gente. Mas isso foi em janeiro do ano passado, 2023, nós fizemos essa reformulação e passamos a receber visitas dos Estados Unidos. Porque na cabeça do turista internacional, ele linkava o quê? Rio, a palavra mais procurada na internet no Brasil, no Google, é Rio, é mais procurado que a palavra Brasil. Olha só a importância da gente, né?
Por quê? Porque o Rio foi o Rio mesmo, né? Capital e etc, etc. Então nós somos hoje mais conhecidos no mundo do que o nosso próprio país. A palavra Rio é mais conhecida que a palavra Brasil. E nós agregamos isso na Costa do Sol, ponto Rio, e passamos a ter uma visita aí linda, né, de pessoas que querem nos visitar. Eu não sei se eu vou antecipar, mas eu queria muito falar sobre isso aqui, tá? Então depois, se vocês quiserem me perguntar... Eu queria só aproveitar o seu gancho. Já que a gente está falando de Sebrae, não tem como a Amazônia Rio não falar de Sebrae. O Sebrae também acompanha a Amazônia Rio, aqui em Araruama. Quero mandar um abraço aí para o nosso analista, o Vitor, e agradecer ao Sebrae, que toda a minha trajetória da Amazônia Rio, eu digo, a Amazônia Rio é cria do Sebrae. E hoje em Araruama nós estamos tendo essa participação também do Sebrae, aonde aconteceu a diferença no empreendedorismo da Amazônia Rio junto ao Sebrae. O ano passado eu fui selecionada de uma edital, Rio de Impacto. A Amazônia Rio foi selecionada também. Fiquei entre, acho que os 30 empreendedores do estado do Rio, mediante a consultoria do Sebrae. O ano passado eu fui selecionada como também consultora, recebi outro zap hoje para participar como mentora do Expo Favela. Agora, nós estamos dentro de um projeto do município do Rio de Janeiro. A Amazônia Rio foi indicada, estamos no novo projeto do prefeito Eduardo Paes, onde ele está revitalizando toda a área portuária e nós estamos, a Amazônia Rio está com a sua marca dentro de um dos projetos criativos ali na zona portuária, a nossa marca já está lá para fazer isso. Então eu quero agradecer o Sebrae. O nosso artesanato também foi selecionado por um curador que inclusive, ele me deu uma dica. Aí eu vou falar ao vivo, que aí eu me fortaleço. Sandra, fale com o Condetur, para o Condetur falar com o Sebrae, que eu vou lá levar uma mentoria para vocês. Porque eu fui perguntar para ele o valor da consultoria dele, que ele é um profissional bem requisitado, e ele falou, Sandra, através do Sebrae, eu consigo chegar em Araruama e dar mentoria para essas artesãs. Então, eu já estou pedindo ao vivo ao Condetur para falar com o Sebrae e trazer o nosso curador Coco Barçante. É um prazer a gente ter conseguido falar um pouquinho e plantar, né, uma sementinha nas pessoas. Vamos deixar na descrição do vídeo as redes sociais, o site da Condetur, da Amazônia Rio, para as pessoas conhecerem, entrarem, conhecerem mais o trabalho. Também nas nossas redes sociais a gente vai estar colocando todas as informações. Mas antes da gente finalizar, né, agradecendo a presença de vocês, nós temos 2 patrocinadores aqui no Pod Costa, que é a Prolagos e a Oroóticas. A Oroóticas, eles mandam sempre um presente para os nossos convidados, só que é um presente todo personalizado que a gente vai entregar. Tem uma cartinha personalizada, a gente manda para eles as redes sociais e eles analisam o perfil de vocês. Estou aqui com a cartinha do Marcos. Marcos Navega. Descobriu? Viu? E eu vou ler aqui um resuminho e depois vou te entregar para você abrir aí o seu presente. Marco Navega é destaque no setor de turismo, torce pelo melhor time e entende que nada melhor que um bom anfitrião para gerar novos negócios. A proposta de óculos que eles mandaram. Baseado no formato do seu rosto e no seu contraste pessoal, escolhemos uma armação em acetato com a linha das sobrancelhas reta, porém na lateral suavemente arredondada, com as hastes em bambu, trazendo sofisticação e personalidade. Embora a frontal permaneça demonstrando força, as hastes trazem um elemento extra de natureza e dinamismo. E aqui eles fazem toda a análise de visagismo no seu rosto. Não é? Agora você abre e mostra pra gente aí essa análise. Claro, pô. Olha, a embalagem aí, pessoal. Baba. Essa aqui é minha. Gente, agora eu quero fazer uma embalagem sustentável para Oroóticas. Eles têm uma pegada sustentável também. Que show, cara. Ó.
Aí, Ouro. Muito obrigado, tá? Olha essa lateral que bonita, né? Muito legal, hein? Muito Muito obrigado, bom. tá? É, Bambu, tá vendo? ficou muito legal. Muito legal. Sustentável Costa Não, do e Sol. A leveza desse ser. É. Olha aqui. Não tem peso nenhum, gente. Vai querer fazer Muito Obrigado, bom. Ouro. Ó, e temos aqui carta personalizada para a Sandra também. Nossa querida Sandra. Sandra.Costa do Sol sempre. É sempre. Sandra Barbosa, uma super empreendedora que envolve cultura, arte, turismo e consultoria de negócios sociais e sustentáveis. Baseado no formato do seu rosto e no seu contraste, escolhi uma armação gatinho, com verde escuro nas laterais e um detalhe cor de laranja que mistura as cores primárias, amarelo e vermelho. Essa cor transmite entusiasmo, criatividade, energia e vibração. Isso É a Sandra, né? Isso é a Sandra. Vibração é Sandra. Dá Gente, uma olhadinha aqui. Sem palavras, eu quero somente agradecer e fazer um convite. A Amazônia Rio quer convidar aí o dono ou gerente da Ouro Óticas para tomar um café na nossa sede com o nosso bolo sustentável. Ó, Ah, tá Sérgio, certo. Léo, as meninas lá da Ouro já estão convidadas. As meninas aqui têm o meu contato, se quiserem pode ir junto com elas. Gente, Olha só. Olha que lindo! arraso. Tira aí, Que experimenta, lindo! Sandra, experimenta. Olha esse verde, que lindo! Olha só. Gente! Que charme. É muito Sandra. Combinou com Sandra, combinou com a É olha muito aquele roupa. comercial que você Sandra. ia fazer. Correio sentimental. Não, mas Ouro depois a gente Óticas, grava. quero agradecer e eu acredito que esse óculos vai trazer um novo. Gente, olha, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença da Sandra, do Marco. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar de turismo, para falar da região da Costa do Sol, que essa é a proposta do nosso podcast. Convido vocês que estão nos assistindo a estarem ligados sempre em todas as nossas redes sociais, Pod Costa Oficial. Toda semana tem episódio novo, trazendo sempre muita informação. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.